Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade para mais uma lição na Palavra do Senhor. Continuamos em nosso tema Apocalipse para todos e estamos falando sobre as 7 igrejas da Ásia, mas propriamente a igreja de Esmirna, aquilo que sempre a gente tem destacado. Este é um privilégio muito grande para nós, estarmos aprendendo, analisando na carta que o autor é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele começou dizendo, apresentando a sua identidade, a sua salvação. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: este é aquele, ou este é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas reviveu. Aleluia! Que glória! Que credencial! Só Jesus mesmo poderia dizer ou fazer esta afirmação. Aí então ele começa a falar com a igreja. Conheço as tuas obras, conheço as tuas tribulações e tens nome de que és pobre, mas és rico, tens sofrido a blasfêmia dos judeus, ou daqueles que se dizem judeus, mas não são antissinagoga de Satanás. Conforme a gente começou falando ontem, este era o ponto crítico da igreja em Esmirna. A gente já viu que a igreja em Éfeso recebeu reprimendas. A gente já sabe por antecedência que apenas 2 igrejas das 7 não teve reprimendas ou exortações. A igreja em Esmirna e a igreja em Filadélfia. Não se esqueçam de que estas igrejas, elas existiram. Alguns dizem que é apenas figura, mas nada de figura. Aqui se trata de algo literal. Elas são modelos da Igreja de Jesus Cristo de todas as eras, até que Jesus volte. Nós vamos encontrar pelo mundo afora igrejas tipo Éfeso, tipo Pérgamo, Sardes e, infelizmente, Laodiceia. Mas, aleluia,
porque vamos encontrar também igrejas semelhantes a Esmirna e Filadélfia. Mas este problema que a igreja de Esmirna estava enfrentando, a blasfêmia daqueles que se diziam judeus e não são. Jesus foi categórico. São antes sinagogas de Satanás. O que se esperava dos judeus, que são os parentes de Jesus, Jesus mesmo declarou para a mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. E deles, então, se esperava coisas diferentes. Mas, olha aí, o drama que a igreja estava vivendo, sofrendo blasfêmia ou blasfêmias dos judeus. O que quer dizer isto? Os judeus não admitiam, e não admite nem hoje, não admitiam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, eles estavam na igreja, eles participavam da igreja, mas enquanto a igreja adorava ao Senhor Jesus Cristo como Deus, enquanto se ensinava a divindade do Senhor Jesus Cristo, esses judeus se agarraram ou se agarravam na lei, na Torá, se prendiam naquelas regras, naqueles dogmas, na velha aliança. Eles frontalmente desafiavam os líderes, desafiavam a fé dos demais, negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Jesus, disse então, eles se dizem judeus, mas não são. Ele quer dizer o que é com isto? Os verdadeiros judeus, eles aceitam a velha aliança, aceitam que ela foi passada e que veio uma nova aliança e que veio com esta nova aliança que ele mesmo a instalou, o Senhor Jesus Cristo. Ele quis dizer: os verdadeiros judeus sabem que a velha aliança já passou, que nós estamos na nova aliança. Eles sabem que eu sou o que sou. Eu sou aquele que Abraão regozijou-se por ver o meu dia. Estes aí são sinagoga de Satanás. Será que hoje ainda existem estes falsos judeus no interior da igreja de Cristo? Ah, como existem! Mesmo sendo brasileiros, sendo
de outras nações, mas quantos que ainda rejeitam lá no seu interior, rejeitam a divindade do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que esta gente pode ter uma roupagem religiosa muito forte, que eles sejam litúrgicos, que eles se amarrem nessas coisas, mas eles não passam de sinagogas de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nos agarremos sempre neste que é o que ele disse, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas conforme está lá no capítulo 1, verso 17, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. A Ele toda glória. Amém e amém.